Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre a construção do mundo feudal, certo? Que eu costumo chamar também de sistema feudal. O tema desta videoaula é o que é um feudo? É uma pergunta, né? O que é o feudo? Tá? Vamos lembrar que a gente está falando do mundo feudal, que eu prefiro chamar de sistema feudal, certo? E o sistema feudal, ele se configura, ele aparece quando a maior parte da população da Europa Ocidental, na época medieval, passou a viver dentro de feudos, certo? Isso não aconteceu de uma hora para outra, foi resultado de um processo que levou aí uns bons 500 anos, certo? Que vem até da época, esse processo vem acontecendo desde a época ainda quando existia o Império Romano, quando o Império Romano estava em crise, certo? E até chegar ali em meados da Idade Média, por volta ali do ano 1000, é que vai se configurar esse sistema feudal quando a maior parte das pessoas viviam em feudo, tá? Ou em feudos, certo? E o que é o feudo? Sinteticamente respondendo a vocês, é uma unidade econômica, política e social, certo? É uma unidade autônoma, certo? E a construção dessa autonomia tem muito a ver com o ambiente conturbado da época, de muita violência descontrolada, né, de muitas guerras. Então, as pessoas, gradualmente, elas foram abandonando regiões que não proporcionavam segurança, como, por exemplo, as cidades, né, ou a vida rural mais isolada, né? Então elas vão buscar abrigo e proteção no interior dos feudos. Por quê? Porque nos feudos existe a figura do senhor feudal, que é o, vamos dizer assim, o dono do feudo. Esse senhor feudal, ele tem um bando que ele comanda e esse bando proporciona segurança para quem habita o feudo, tá? Então você troca nesse contexto, né? Há uma troca segurança em troca da liberdade. Isso porque aqueles que não eram guerreiros, eles acabavam sob a proteção dos guerreiros e eles tinham que entregar coisas, como por exemplo seu trabalho ou o resultado do seu trabalho em troca dessa segurança, certo? Então, resumidamente, isso é um feudo, tá? E o feudo, ele está intrinsecamente, ou seja, muito ligado ao próprio sistema sociopolítico e econômico que predominava, então, na Europa Ocidental, certo? É, e o feudo tem muito a ver com a categoria das pessoas que o habitavam, né? Então vocês sabem que a sociedade feudal ela é trinária, né? Ou seja, ela é dividida em três categorias de pessoas. Não que não houvesse pessoas que não pertencessem a essas três categorias, até havia, mas predominava no sistema a existência dessas três categorias de pessoas, certo? Quais são essas três categorias de pessoas? O clero, são os membros da Igreja Católica que cuidam, portanto, da parte espiritual da população, os que oram, certo? Você tem a nobreza, que é aquela camada da população que lida com a violência, que lida, portanto, também com a segurança da população que habita os feudos, né? Os nobres, então, eles são os belatores, ou seja, os guerreiros, certo? Os homens da espada, da lança e do cavalo, certo? E tem os laboratores, ou os servos. Servos da gleba, ou seja, gleba, terra, né? Servos da gleba, servos da terra, e vilões, que são aqueles que trabalham e produzem alimentos e todos aqueles itens indispensáveis à vida das pessoas, como, por exemplo, roupas, utensílios de trabalho, armas e por aí vai, certo? Todo o trabalho vem das mãos, dos braços e das pernas dos servos, certo? Enfim, considerando isso, como é que era organizado o interior de um feudo? O interior de um feudo ele era dividido basicamente em três partes, certo? No feudo, então, tem o manso senhorial, né, que é aquela parte do feudo exclusivamente explorada pelo senhor feudal, tem terras agricultáveis, né, onde se planta, colhe, né, etc. Tem o castelo, certo? Tem os equipamentos utilizados dentro de um feudo, certo? Então, tudo aquilo que é diretamente explorado pelo senhor feudal se chama manso senhorial, certo? A outra parte do feudo é o manso servil, tá? O que é o manso servil?
é a área do feudo que é distribuída para os servos. Tá? Essa área do feudo distribuída para os servos, o manso servil, é dividida em pequenos lotes de terras que são distribuídos entre as famílias dos servos, né? Entre os chefes das famílias, que eram os homens que trabalhavam, né? Os chefes das famílias dos servos, e essas pequenas partes, esses pequenos lotes de terra que eram entregues aos servos, eram chamados de tenências. Então, o manso servil era dividido em várias tenências, ou seja, lotes de terras que eram distribuídos aos servos para que eles trabalhassem, garantissem os seus sustentos e também pagassem os impostos que lhes eram devidos. E eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Não é nesse vídeo que eu vou falar sobre os impostos que os servos pagavam, né, e os serviços gratuitos que eles realizavam também, ok? E, por fim, tinha o manso comunal. Tá? O que era o manso comunal? O manso comunal, como o próprio nome diz, era uma área comum, de uso comum, tanto dos servos quanto dos senhores feudais. Via de regra, o que era o manso comunal? O manso comunal podia ser um bosque, uma floresta, né? Uma área não utilizada regularmente por nenhum deles, mas que poderiam ser eventualmente usadas. Por exemplo, a nobreza costumava usar os bosques para fazer suas caçadas, né? Os servos costumavam usar os bosques para recolher lenha, né? Para o seu fogão, para uma fogueira, né? Favo de mel, extrair da natureza favo de mel ou algum recurso extrativo, né? Que fosse necessário para os servos, eles usavam esses bosques, essas florestas, essas áreas não regularmente utilizadas pela economia do feudo, ok? Então, o feudo ele funcionava como uma unidade autônoma, certo? Cada feudo funcionava como uma unidade autônoma. Óbvio, alguns eram mais autônomos, outros eram menos autônomos, né? Mas é preciso lembrar que, em função da instabilidade política gerada pelas constantes guerras, pelas doenças que se espalhavam, as atividades comerciais na Europa ficaram bastante restritas, né? Quase desapareceram. Então, nesse contexto, a autossuficiência dos feudos ela era muito importante para garantir a vida das pessoas que habitavam os feudos, certo? Bem, eu acho que dá para encerrar por aqui, tá? Vamos deixar o videozinho curto para vocês aproveitarem bem dele, ok? E em outra aula, numa próxima aula, eu vou falar sobre a sociedade feudal como uma sociedade estamental, tá? Por enquanto, fica a resposta. O que é um feudo? Foi respondido nesse vídeo, ok? Um abraço a todos e até o próximo. Tchau.